Os caras preferem apresentar um jogador morto, que vai roubar teu time, do que os caras consertarem teu gramado. Isso que é o mais bizarro, porque a grama é o principal. É tipo tu ser um jogador de futebol e tu jogar com a chuteira remendada, pô. Sendo que tu é um jogador profissional e não um jogador que não tem grana. Tu é um jogador que ganha bem, que é o caso do clube da Série A. Se o clube que chega na Série A não tem condição de manter um gramado, então não tem que estar na Série A, pô. A maior polêmica da Série B pra mim, rapaziada, é que 2 dos 4 times que subiram tem o sintético, né? O Atlético Paranaense, que já é habitual na Série A, e a Arena Condá, depois que a Chapecoense caiu, eles colocaram também o sintético. Com isso, teremos 5 campos de grama sintética no futebol brasileiro. 1/4 dos clubes, 25% dos clubes do futebol brasileiro usando grama sintética. Queria saber a opinião de vocês, a opinião da rapaziada que está assistindo a gente aí. Comenta aí, rapaziada. Chega dando aquela moralzinha aí no like e comenta aí para nós, porque assim, o futebol daqui a pouco vai ser jogado no plástico, né não? Exatamente. Cara, pra mim, você falou nisso, me fez pensar. A próxima temporada vai ser o seguinte: ou o fim do campo sintético e vão tomar uma atitude porque são muitos times, ou vai ser passado a ser normal e para sempre aceitável. Porque nós vamos passar a temporada inteira com essa discussão, cara. Porque todos os times vão passar pelo menos 10 vezes, né? Vão jogar 10 vezes em sintético todos os times. Então são 38 rodadas. Eu acho que ano que vem ou normaliza e acaba a discussão sobre sintético ou não sintético, e não adianta fazer coisa na internet, fazer protesto. Ou vai normalizar ou vai acabar de uma vez. Eu acho que normalizar, pelo menos não por enquanto. Pode ser que em algum momento... Não, então, eu acho que assim, liberar mesmo de ter o sintético ali em vários campos, eu acho que vai ser mais difícil. A não ser que eles inventem aí uma grama sintética que seja muito parecida com a natural, porque essa grama sintética que tem aí, ela não... Pelo que os jogadores falam, mano, a gente não tem a propriedade de estar lá no campo para falar, mas só que só pela pesquisa que a gente faz e pelo que os caras que estão em campo comentam, realmente existe uma diferença grande, e isso daí, cara, não é culpa do clube que coloca grama sintética, não. Porque a gente não tá falando de várzea, a gente tá falando do campeonato de Série A. Então, se existe um órgão que regula essa parada, eles têm que regular e fazer os clubes seguirem. Se eles liberam grama sintética, não tem ninguém errado na história, pô. Fernandão, nem a grama sintética é padronizada, né? Tu joga numa grama sintética no Rio, no Newton Santos, tu joga em outra grama no Allianz, enfim. Isso aí pra mim é mozona. Pra mim, os caras fazem muito dinheiro. O futebol brasileiro gera muito dinheiro pros caras ter campo de plástico, mano. Papo reto. Então, pô, eu concordo contigo, mas eu acho que assim, não adianta a gente cobrar os clubes sendo que a CBF libera. É uma parada tão absurda que a CBF tinha que, de alguma forma, intervir aí e falar, não dá, tem que ser padronizada a grama tal, do jeito tal, e não faz isso, pô. Rapidinho, só pra lembrar aqui, quais são os 2 times que vão entrar com sintético? O Atlético do Paraná, né? Arena da Baixada, e o Arena Condá da Chapecoense. E já tem Palmeiras, Botafogo e... Atlético Mineiro. Cara, o Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, eles têm dinheiro para que se o presidente da FIFA fala assim, ó, agora é padrão, não tem mais. Eles têm, certo? Mas e o Atlético Paranaense e o... Já me deu branco. O Atlético Paranaense te garanto que tem. A Chapecoense também, porque ele jogava lá. Como é que a Chapecoense chegou à final de Sul-Americana, chegou a fazer competições internacionais jogando na Arena Condá de grama natural? Isso pra mim é desculpinha, mano. Eu quero fazer show. Tu quer fazer show, mano? Tu constrói, assim, de cimento, faz um palco, bota um cara lá na entrada de braço cruzado fazendo a contagem do público e tu vira casa de show, parceiro. Pô, e tem a questão isso daí é desculpa mesmo pros caras fazerem mais dinheiro. Eles falam, é aí que entra o meu argumento. Eles estão lá, o pessoal, um exemplo da Chapecoense aqui, um exemplo hipotético, né? Os caras estão lá, aí eles falam, pô, como é que a gente pode aumentar nossa receita e diminuir o nosso custo, nosso gasto, né? Porra, mano, podemos botar grama sintética. A CBF autoriza, a gente vai poder jogar até a Série A se a gente subir, então vambora. Só que se a CBF falasse que não pode, já não tem nem como cogitar essa ideia. Então ela abre margem pro clube fazer isso, pô, e aí o clube vai lá e faz. Porque você não pode usar como argumento assim, como é que eu vou fazer meus shows agora? Mano, você é um clube de futebol, você não é uma empresa de evento, tá ligado? Exato. Inclusive o time, por fazer show e ter o sintético por causa disso, ele fatura mais
E através desse dinheiro, ele é possível, por exemplo, estar disputando para subir de divisão, né? Exato. Não, você quer ver, por exemplo, o Remo. O Remo é mais, o Remo dos que subiu, sem dúvida nenhuma, é quem tem menos grana. Por que o Remo tem grama natural? Porque os caras tratam a grama. Porque assim, fosse essa ideia de reduzir custo para reduzir custo para reduzir custo, todo mundo botava o sintético. Mas a parada é, daqui a pouco tu reduz custo, daqui a pouco tu joga sem iluminação, joga sem, enfim. Mas então, mano, tem a questão. Rede no gol, isso que o Fernandão falou é muito real, mano. Porque, tipo, os clubes podem todos colocar grama sintética. E aí? Vai virar futebol de grama sintética agora? Futebol no plástico. Uma questão, o Vasco não faz show em São Januário, mas eles não conseguem, agora eles trocaram, né? Mas depois de muitos anos, mano, uma grama ridícula, pô, um gramado ridículo, entendeu? E então, se o Vasco, por exemplo, o Vasco também é endividado pra caralho, mas se o Vasco tem dificuldade de manter um campo aceitável, porque também tem os campos de grama normal, o gramado que o pessoal fala, mano, tá muito ruim esse campo. Então, o gramado... tem alguns times que tem menos dinheiro que teriam muita dificuldade em manter gramado decente. Com grama. Mano, eu não concordo. Tipo assim, o gramado do Vasco tava uma merda agora, só que de um tempo pra cá. Moleque, realmente, eles não trocavam gramado a papo de 30 anos. Isso é real. E a validade de uma grama, pelo que eu vi na internet, é mais ou menos 10, 15 anos. Então, tipo assim, provavelmente ali eles estavam reaproveitando, trocando só um pedacinho ou outro, e isso é errado realmente, mas não deveria ser assim, mano, porque a grama é o principal, é tipo tu ser um jogador de futebol e tu jogar com a chuteira remendada, pô, sendo que tu é um jogador profissional, e não um jogador que não tem grana, tu é um jogador que ganha bem, que é o caso do clube da Série A, e cara, tipo assim, a única coisa que eu não concordo é o seguinte, se o clube que chega na Série A não tem condição de manter um gramado, então não tem que estar na Série A, pô. E eu digo isso até pro Vasco. Se o Vasco não tem condição de manter São Januário lá, o que não é verdade, que eles trocaram, né? Botaram uma grama de um padrão alto agora. Porra, então, mano, se não tem condição... Não precisa botar a grama do padrão mais caro, mas se você não tem condição de botar a grama aceitável, você não tem que estar na Série A, pô. E outra, a CBF também tem que se interessar por isso, porque, por exemplo, qual vai ser a premiação, já que estamos no exemplo do Vasco, qual é a premiação do Vasco nesse brasileiro para ficar em 12º? Ah, é 20 milhões. Já trava 5. 5 é travado porque 5 a gente vai garantir a tua grama. Vai vir um jardineiro da CBF, já especialista, e a gente vai garantir. Porque aí o produto da CBF melhora, só que a CBF não quer melhorar o produto dessa forma. CBF quer afagar os clubes. Aí o clube fala assim, pô, tô com a ideia boa para fazer um dinheiro aí, fazer um show. Ah, bota sintético, a gente passa aqui, dá o aval. Tá ligado? Ah, não, o gramado tá uma merda. Então, pô, dá uma pintada aí, joga uma areia aí que a gente, entendeu, permite pra poder ter jogo. Esse que é o problema, pô. Eles que deveriam ser os primeiros a cobrar, cara, porque eles que vendem o produto. Tipo assim, uma pergunta na meio Europa leiga. não pode. Não é possível os malucos colocarem uma estrutura em cima quando tiver show? Tipo Então, assim, uma estrutura que ela não apoiasse na grama inteira, uma estrutura que apoiasse só, tipo assim, no meio do campo e nas 4 pontas, e aí, tipo, ali faria um buraco e você recupera aquilo. Tipo, o problema são onde ficam os pés, porque onde ficam os pés acaba. Se você tapar, se você botar madeira em cima, abafa a grama, já era. Ela vai ficar amarela. Mas se você colocar ela suspensa, aonde você fincar esses pés, de fato, vai destruir. Mas minimizaria, né? E hoje, mano, tem essas máquinas, cara. A própria CBF, as federações de futebol que fazem muito dinheiro, podia ter uma máquina dessa e um caminhão e falar assim, não, hoje a gente vai lá na Arena Barueri e vai passar uma iluminação, vai dar uma, entendeu? Dar uma moralzinha. Porque dinheiro tem, cara. O problema não é dinheiro. É foda, o dinheiro tem. Os caras preferem apresentar um jogador morto que vai roubar teu time do que os caras consertar teu gramado. Isso que é o mais bizarro. E, mano, eu vou te falar, isso acontece também por não sei o quanto tem a ver de uma parada imobiliária aí, mas, tipo, a galera, pelo menos eu falo aqui pelo Rio de Janeiro, a galera foi meio que aniquilando casas de show e, não digo casa de show boate, assim, aquelas casas de evento e tal, as paradas onde tinha formatura, e meio que foi aniquilando isso e jogando para o campo de futebol ali, mas que, tipo, não fica maneiro. Para quem vai no show, é ótimo, porque tu vai num show no Maracanã, no Allianz Parque, parada de última geração. Chega bem localizado na parada, mas, mano, para termos de futebol, é uma merda, pô. É um inimigo do futebol.